Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Rafael, sou cirurgião bucomaxilofacial. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre uma cirurgia bem interessante que ela tem várias utilidades. É a cirurgia ortognática. Para quem não conhece, assim falando num termo mais técnico, é a osteotomia dos ossos maxilares e seu reposicionamento nas bases ósseas. O que isso quer dizer? É um corte no osso que é feito tanto na mandíbula quanto na maxila, como na região de mento, que ela vai reposicionar. A sua nova posição vai trazer um ganho funcional ou um ganho estético, ou então até mesmo os dois. Na maioria das vezes, esse reposicionamento ósseo ele vai trazer algum cunho estético no paciente. Pode ser tanto para mais quanto para menos. Geralmente é para mais. Ela pode ser feita para pessoas que têm discrepâncias maxilomandibulares, ou seja, uma mandíbula muito grande, uma mandíbula pequena, uma maxila muito grande, uma maxila muito pequena. Esse desarranjo interno de mordida é aquela pessoa que tem aquela mandíbula para frente, alguns falam que é mordida em gaveta, né? Porque a mandíbula ela fica projetada para frente, ou então a mandíbula muito projetada para dentro, onde também vai ter uma discrepância oclusal, né, ali com os dentes, não vai conseguir se alimentar direito, não vai conseguir se alimentar bem. Tem aquela face encurtada, aquele queixo para dentro. Então, na hora que faz essa movimentação, vamos supor, no caso da hipoplasia maxilar, né, o hipodesenvolvimento da maxila, aquele rosto afundado, aquela sensação, né, aquela pessoa que parece estar sempre cansada. Da mesma forma também a mandíbula para dentro, aquela pessoa que tem assim o queixo mais para dentro. Na hora que joga para frente, entre aspas, né, ela já tem um ganho estético, fica aquele perfil mais harmônico, aquele perfil mais reto, né, que usando como exemplo. Também tem vários usos, pessoas que querem um ganho estético, uma projeção maior dos malares. Um outro uso também muito interessante é para a apneia do sono, pessoas que têm quadros, né, de apneia e hipopneia, faz o avanço bimaxilar, ou então conforme foi indicado para a necessidade do paciente, e nisso há um aumento das dimensões faríngeas, fazendo com que aumente o fluxo de ar, a pessoa diminua os cesses, todos esses episódios, né? Então ela tem diversas indicações, sequência de Robin, o tratamento praticamente final das fissuras, né? Porque tem a questão da incisão, né? Da superfície aqui do lábio, então a sequela da cirurgia, né, aquela fibrose que dá no tecido, aquela cicatriz residual, ela vai diminuir o avanço anterior da maxila, então a pessoa vai ficar com uma deficiência horizontal de maxila, então vai ficar com aquela maxila encurtada, aí muitas das vezes faz o avanço maxilar. Então uma cirurgia multifuncional, com muitas indicações, para assimetrias também, aquela pessoa que tem uma hiperplasia de côndilo, então um crescimento bilateral aí assimétrico, um lado vai mais para um outro, aí vamos supor, o lado direito cresce mais que o esquerdo, então a face ela vai projetando para o lado que cresceu menos, aí nisso a gente consegue reposicionar tanto a maxila quanto a mandíbula, e algumas também, a mais utilizada é a osteotomia horizontal de maxila, que seria na maxila, né, agora no caso, que seria simulando a fratura Leforum. Nós temos as osteotomias também piramidais, que envolvem o nariz, então a gente consegue fazer a movimentação de todo o bloco do terço médio e terço inferior da face. Aí, tendo um cunho estético, funcional, lógico que bem planejado, né? Hoje a gente tem as tomografias, também usam as as radiografias de perfil de face, as panorâmicas e tudo mais para o planejamento, faz os moldes. Hoje em dia, com a parte virtual, a gente usa as tomografias, faz uma cirurgia virtual, a gente usa também os guias cirúrgicos, os guias de corte, guias de posicionamento, para que o resultado seja o mais próximo do real possível. Então, hoje em dia é uma cirurgia muito segura, muito bem feita, quando, lógico, bem indicado. Os resultados também geralmente são ótimos e o cunho estético ele acaba sendo secundário. Algumas pessoas fazem por estética, mas por fazer toda essa movimentação óssea, o nosso tecido ele acaba correspondendo a essa alteração. Então vai ter uma nova adaptação. Então vai ter um perfil diferente, vai ter um formato do rosto diferente. O nariz também não é uma rinoplastia, não é
A septoplastia pode ser feita em casos de impactação de maxila, né, que é quando aquela pessoa tem a maxila muito grande, aí fica aquele sorriso gengival extremo, aí a gente impacta ela, né, a gente leva ela, então muitas vezes faz uma septoplastia em conjunto, mas no caso a alteração nasal é por a gente, às vezes, né, quando indicado, fazer a anteriorização, o posicionamento anteriorizado da maxila, a ponta do nariz ela sobe um pouco, então fica aquele narizinho mais arrebitado e tudo mais. Assim, tem diversas alterações, diversas indicações. Caso você tenha interesse, basta agendar uma consulta e se já tiver a cirurgia agendada também, que a sua cirurgia seja ótima e tenha ótimos resultados. Então, no mais é só isso. Daqui a pouco eu vou trazer mais alguns assuntos dentro da cirurgia ortognática e fique atento que vem novidade por aí. Muito obrigado.